Bem, estudo da lição número 5, a parte da quinta-feira, falando sobre os crisóis e hoje falando sobre a temperatura máxima. A figura do ourives derretendo ouro ela é muito preciosa, porque o ourives coloca a temperatura certa, de 1150 graus a 1200 graus, para que o ouro ou a prata ou qualquer outro metal que precisa ser purificado, ele seja derretido, seja desmontado, para que ele possa então com uma pequena vara bater no ouro, no metal que está derretido e assim mexendo aquele metal, ele vai então retirando as impurezas. Existe até a figura de que uma gota de sangue no meio assim do ouro ou da prata derretida aglutina junto à sujeira e o ourives tira de forma mais fácil então ali a sujeira. Então quando vemos que Deus ele nos leva a alguns crisóis, temos a impressão de que ele está nos afligindo, quando na verdade está nos conduzindo para a purificação, para a melhora. Parece que ele é o nosso algoz, nosso executor, o nosso carrasco. Mas na verdade ele é o nosso bom pastor, ele está nos ajudando. Por trás de cada prova, Deus tem um propósito estabelecido para o nosso bem. Ainda que no momento nós não entendamos por que estamos passando por aquilo. Mas Deus utiliza muitas vezes os crisóis da vida para nos ajudar a entendermos que Ele está presente, nos ajudando e nos corrigindo. Um pai disse para o filho que desobedeceu de forma assim, assintosa. O menino matou a aula e ainda desacatou os professores. E o pai então disse para o menino, vai dormir no porão. A mãe questionou, mas o pai disse, não, ele fez uma coisa muito errada. Ele tem que dormir no porão. E assim o menino pegou o colchonete e foi dormir no porão. A mãe levou a janta para o menino e quando foi mais ou menos umas 11h30 da noite, o pai disse à mãe, eu vou ver como é que está o menino. Então foi até lá e olhou, o menino estava acordado. A comida não fora tocada. Ele se aproximou do menino, se assentou perto do menino e disse, e aí filho, como está? Passando aqui o seu castigo. O menino disse, pai, me deixa voltar para a minha cama, para o meu quarto. Eu prometo ao Senhor que eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. O pai disse, filho, o papai não pode tirar você do castigo, mas eu posso fazer uma coisa. O pai foi lá no quarto e disse para a esposa, eu vou dormir com o menino hoje. Pegou um colchonete, colocou do lado do menino no porão e disse, o papai não pode tirar você do castigo, mas o papai vai sofrer o castigo junto com você. E assim, dormiu junto com o menino e o menino então, pela segurança da presença do pai, dormiu tranquilo. Deus está nos acompanhando em nossos crisóis. Ele sabe até que ponto podemos suportar. E quando nós não suportamos mais, ou não suportarmos, Ele está ao nosso lado para nos auxiliar. Muitos, no entanto, não conseguem entender e aceitar que um Deus de bondade e amor nos faça ou nos permita sofrer em alguns momentos. Nos deixe no forno da aflição. Mas Deus nos acompanha no forno da aflição, Ele vai conosco, Ele nos acompanha como fez com os 3 hebreus na fornalha do rei Nabucodonosor. Jesus estava presente com seus filhos e não permitiu que eles sofressem o dano do fogo. Por isso, Deus também esteve com o apóstolo João, porque João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo e não se queimou, nem suas roupas ficaram assim com cheiro de queimado. O imperador Diocleciano ficou impressionado, por isso que ele ele assim decretou que João fosse preso na ilha de Malta, para que ele pudesse morrer de tédio. Mas ali estava a presença de Jesus e João disse, eu estava em visão quando me apareceu um ser semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava presente com João, na ilha de Patmos. Nessa ilha de Patmos, João teve as maiores visões de sua vida e escreveu o livro do Apocalipse e as cartas para as igrejas da Ásia. Deus sempre está conosco, no meio dos crisóis, no meio das tempestades, no meio daquilo que nós não entendemos, Deus está sempre ao nosso lado. Pergunta número 6. Como Deus assegurou conforto ao seu povo no momento em que ele estaria passando pela água e pelo fogo, como declara Isaías. Isaías 43, 1-7, diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim eu dei os homens por ti, e os povos como resgate pela tua vida.
Não temas, pois, porque eu sou contigo. Eu trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e direi para o Sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e os formei e também os fiz para que fossem abençoados. Então, para a pergunta, como Deus assegurou o conforto ao seu povo no momento que eles estivessem passando pela água e pelo fogo? Resposta, Deus prometeu acompanhá-los de perto em todos os momentos. E a imagem que temos disso é de um pai protetor dos filhos e um pai que cuida com amor e abençoa todos eles. Mesmo que Deus sofra conosco a penalidade que foi imposta sobre nós por causa do pecado. Como a experiência daquele pai. O pai não tirou o filho do castigo, mas dormiu com ele naquele porão. As provações pelas quais passamos nos mostram que Deus, ele não nos quer destruir, mas ele quer destruir o pecado que existe em nós. Não quer ver a gente na miséria, mas ele quer nos ver puros e, por último, nos mostra que ele não é o nosso algoz. Ele é o nosso Salvador, ele é aquele que cura as nossas feridas. Quando eu quebrei o braço e fui para o hospital, eu não entendia, mas o médico começou a manipular o meu braço, parecia um S. Ele puxou o braço com toda a força, eu dei um grito de dor e desmaiei. Depois, então, de um tempo, o osso estava mal colado, foi preciso retornar. O médico retirou ali aquele gesso e depois quebrou o osso e colou de novo. Eu achei que ele estava me fazendo sofrer. Mas ele disse, não, filho, eu estou tentando consertar algo que está sendo, assim, feito errado. Então, quando Deus nos permite ou permite que passemos por alguma situação de desconforto e aflição, Ele está melhorando a nossa vida, nos purificando, nos tornando melhores. Nós temos que entender, temos que ter a inteligência de entendermos essas coisas, senão nós vamos ficar contra Deus. E ficar contra Deus é algo que o ser humano não pode jamais pensar. Pergunta número 7. Qual é o caráter divino exposto em suas ações e como isso é real para nós? Olha os textos bíblicos, que maravilhoso. No livro de Salmo 103, versos 13 e 14, o salmista escreveu, assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Grandioso verso. Ainda, Mateus 28, verso 20, Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. 1 Coríntios 10, verso 13, palavras do apóstolo Paulo, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também um meio de escape. 1 Pedro 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, para que essa prova se ache ou redunde, resulte em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, para a pergunta, qual é o caráter divino exposto nesses versos? Resposta, Deus é um Pai amoroso e está conosco sempre. Ele é fiel e justo e quando somos provados, Ele nos ajuda para que a nossa fé seja valorizada e o seu nome glorificado. Há alguns anos atrás, uma caravana de turistas ia subindo as encostas geladas de uma das montanhas no oeste dos Estados Unidos, quando de repente uma rajada de vento fortíssimo se fez ouvir pelo cantar do vento nas grutas que estavam perto. O guia turístico colocou o ouvido para assim verificar o que estava acontecendo. Ele percebeu que o pé de vento estava se aproximando do local onde eles estavam. O vento era perigoso, poderia arrastar pessoas para grutas íngremes e locais que a pessoa dificilmente sairia. Ele deu um grito bem forte, ajoelhem-se, ajoelhem-se! E todo mundo se ajoelhou e aquela rajada de vento passou forte, balançando a todos. Quem ficasse de pé seria levado pelo vento. O guia turístico sabia disso. E a única maneira de se salvar numa rajada de vento nas montanhas é se ajoelhando. Quando as tempestades rugem à nossa volta, Deus está dizendo, ajoelhem-se. É a única maneira de vocês se salvarem. E ao nos ajoelharmos, Deus tomará em nossa mão, nos tomará pela mão, e Ele acolherá a nossa súplica, a nossa oração, e virá em nosso socorro. Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa vida e nos faça vitoriosos pela sua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado por sua presença
garantida a nossa volta. O Senhor está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Talvez nós não entendamos. Talvez no céu nós entendamos muitas situações que passamos e superamos pelo Teu poder. Obrigado porque estarás conosco nessa quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, força, foco e fé. Deus te abençoe. Amém.